Bem-vindos, bem-vindas. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, pela sua vida. Que alegria podermos estar juntos aqui hoje para mais um super estudo bíblico nessa maravilhosa segunda-feira. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você estar aqui com a gente. Bom, antes de começar, queria me apresentar. Meu nome é André Azevedo, eu sou um evangelista, um pregador da palavra de Deus e estou aqui junto com a My Church com um único objetivo: ajudar você a avançar, a crescer no conhecimento espiritual das Escrituras Sagradas do Senhor. Amém? Aqui nós analisamos a Bíblia, aqui nós lemos a palavra do Senhor, aqui nós compartilhamos as boas novas de Cristo para enriquecer a sua vida, a vida da sua casa e da sua família. Amém? Então, muito prazer, muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nós vamos ter um momento glorioso hoje no estudo bíblico abençoadíssimo. Então, agora que estamos devidamente apresentados, eu gostaria de fazer alguns pedidos para você, né? E também deixar alguns recadinhos. Primeiro pedido: gostaria muito que, se você pudesse, você curtisse e compartilhasse esse vídeo aqui. O curtir vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo tem relevância e vai indicar para mais pessoas. E se você compartilhar, você já está ajudando a gente aí de fazer e pregar o evangelho para toda criatura, compartilhando as boas novas da palavra do Senhor. Então, um pequeno gesto, uma pequena atitude, um pequeno clique no botão de like já ajuda esse vídeo a ser mostrado a mais pessoas, e o seu compartilhar faz com que pessoas recebam essa mensagem do Senhor. Esse conteúdo tem o poder de transformar a vida de pessoas, porque nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra que transforma. Então seja esse agente de transformação, deixa Deus te usar, minha irmã, e compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, para as pessoas que você tem afinidade, né? Posta nos seus stories do Instagram. Ajuda a gente a levar as boas novas do Senhor. Esse conteúdo aqui tem o único objetivo: enriquecer a vida espiritual de vocês que estão assistindo. Amém? Bom, então, não deixa de fazer isso para ajudar a gente. Se você quiser também, comenta aqui o que você tem achado das aulas, dá esse feedback para a gente, que é muito importante. Se você tem gostado, se você tem acompanhado as últimas aulas, deixa o seu comentário aqui, fala para a gente o que você está achando do nosso conteúdo, desse formato aqui no YouTube, das aulas que foram gravadas. Ajuda a gente a entender como que isso está agregando na sua vida, e também, né, alguma melhoria que você queira comentar, que você queira trazer para a gente. Vamos ficar muito felizes com isso. Amém? E se você não acompanhou os últimos estudos, por favor, estão aqui no nosso canal do YouTube. Dá uma pesquisada aqui que você vai encontrar, e o conteúdo que a gente tem postado tem ajudado muitas vidas, tenho recebido feedbacks e fico muito feliz em ver o agir de Deus, né, atuando através dessa nossa iniciativa aqui, que é gravar os estudos bíblicos para vocês. Então aproveitem e desfrutem desse conteúdo do Senhor. Amém? Não deixem de fazer parte do nosso grupo de devocional no WhatsApp. O link vai estar aqui no comentário fixado, deve estar também aqui no chat, na descrição do vídeo. Mas é importante que você faça parte desse grupo, porque lá nós compartilhamos a palavra de Deus, nós oramos, nós compartilhamos testemunhos, tiramos dúvidas bíblicas e também colocamos aí os dias da nossa célula presencial, online. Então é importante você estar ligadinho no grupo, porque a gente compartilha tudo lá, inclusive os links das aulas, né? Para você que não sabe, os links das aulas a gente compartilha lá no grupo antes da aula iniciar, tá bom? Então não deixa de fazer parte do nosso super grupo de devocional no WhatsApp para enriquecer e agregar na sua vida espiritual. Amém? Bom, quero te convidar nesse momento a orar junto comigo para a gente poder começar nossa aula de hoje. Vamos lá? Você que pode, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, Senhor, para nos debruçarmos sobre a sua palavra, para ouvirmos sobre o seu conhecimento e para sermos cheios da sua verdade, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai. Melhora o nosso conhecimento nas tuas escrituras. Faz-nos viver aquilo que o Senhor tem para a gente, Pai. Dar-nos a sabedoria necessária para caminharmos, Senhor. Que possamos discernir entre o certo e errado, entre o caminho que devemos andar e o que não devemos andar, Senhor. Dar-nos a sabedoria celestial que vem de Ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, que a gente tenha
essa palavra como direcionamento para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus. Aleluia. Bom, vamos lá então, vamos dar início à nossa aula de hoje, né, o nosso tema da aula de hoje, que é uma aula forte. Então, aperta o cinto aí, que hoje o conteúdo vai ser bem forte, tá bom? Quero que essa aula seja um marco espiritual na sua vida e que a gente tenha um antes e um depois dessa aula, amém? Então já pega a sua Bíblia aí, se você não tem a sua, pega a sua. Eu estou aqui com a minha versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, uma tradução de mais fácil compreensão, principalmente para você que está começando a estudar a Bíblia agora. Então, se você puder, me acompanhe sempre nessa tradução, que vai ser mais fácil para você. Inclusive, temos uma aula aqui no nosso canal falando das traduções da Bíblia, etc., para te ajudar, né? Foi a primeira aula postada, inclusive, para te ajudar você a acompanhar aqui os nossos estudos bíblicos, tá bom? Então, vai estar aqui no card, ou está aqui no nosso canal também. Procura essa aula que vai te ajudar, se você ainda não sabe qual a melhor versão da Bíblia para você. Mas, então, te convido a abrir agora a sua Bíblia de forma física, no celular, no computador, onde você estiver, lê a palavra aqui de Deus comigo, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes, eu queria dividir hoje a nossa aula em duas partes e também em dois grupos de pessoas. O grupo número 1 e o grupo número 2, na parte 1 e na parte 2. E como que vai funcionar essa dinâmica da aula de hoje? O grupo número 1, eu vou colocar com as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não tomaram a melhor decisão de suas vidas, que é aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquelas que ainda não desceram as águas do batismo, aquelas que ainda não afirmaram e confessaram a sua profissão de fé diante do Senhor, tá? Então eu vou dividir a aula em dois grupos, o grupo que ainda não aceitou Jesus e o grupo que já desceu as águas, que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e já caminha com Cristo há pouco tempo, há certo tempo, há um determinado tempo, tá? Então nós vamos dividir a aula nesses dois grupos. Eu quero falar especificamente com esses dois grupos de pessoas, tá bom? Então acompanhe aí comigo. A gente vai começar pelo grupo então número 1, que são as pessoas que ainda não aceitou Jesus. Então você que está me ouvindo agora, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não teve uma experiência com o Senhor, que ainda não levantou a mão lá na frente, falou, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu quero Jesus na minha vida, eu quero viver de acordo com o que o Senhor tem para mim, fez essa confissão pública, né, diante dos homens, e depois já se batizou, já desceu as águas, já entregou sua vida completamente a Jesus, já é uma nova criatura, essa aula é para você, tá? Você que não fez nada disso, ou você que só fez até uma parte e não fez a outra, eu só aceitei Jesus, mas não me batizei, eu nem aceitei Jesus, nem me batizei, eu não fiz nenhum dos dois, isso aqui que eu estou te falando é para você, você vai fazer parte desse grupo 1, e as pessoas que já aceitaram Jesus, que já se batizaram, né, que já estão com o Senhor, seja há um certo tempo ou pouco tempo, essa vai fazer parte do grupo 2, mas é muito importante que ambos escutem o que eu vou falar sobre o grupo 1 e o grupo 2, porque vai enriquecer a vida de ambos. Quem faz parte do grupo 1, em breve, se Deus assim quiser, vai fazer parte do grupo 2, vai ser um soldado do Senhor e precisa ouvir o que o grupo 2 vai ouvir também. E quem já é do grupo 2, é importante ouvir, né, o que é necessário para o grupo 1, para fortalecer sua fé e também te ajudar no que nós vamos falar aqui lá na frente, que é sobre o ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Então, vamos lá. Quero convidar então todos a abrir o texto Marcos, no capítulo 16 e no versículo 16. Tá? Marcos 16, 16. É um livro do Novo Testamento. Tá? Marcos, capítulo 16 e versículo 16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vou repetir para a gente reforçar a leitura aqui da palavra, amém? Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, meu irmão e minha irmã, do grupo 1, que a gente separou aqui em grupos, né? Você que ainda não aceitou Jesus, você ainda que não tomou essa decisão de reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que não se batizou, esse versículo está falando exatamente com você, nessa hora e nesse momento.
Não adianta a gente não decidir, não adianta a gente continuar levando a nossa vida do mesmo jeito. Lembre-se, não decidir já é uma decisão. Eu estou decidindo não decidir. Levar a vida da forma que você vai levando, vai carregando, não vai te levar aos céus. E eu falo isso com muito temor, porque hoje eu estou aqui como um pregador do Senhor para avisar você que você precisa tomar essa decisão de reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador imediatamente, que você precisa se posicionar, que para você viver uma nova história, que para você viver um novo começo, você precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abrir mão de tudo aquilo que te afasta dele e de viver na intimidade com o Senhor, buscando a sua face diariamente. E chegou a hora, não dá mais para a gente ficar aguardando, esperando, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará, e se ele voltar amanhã para você, como será? Nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso que a gente precisa andar alerta, por isso que a gente precisa andar pronto, entende? E chegou o momento, essa é uma aula de confronto para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que te trava? Eu te faço essa pergunta, o que te faz hoje não tomar a decisão que é a melhor decisão da sua vida? Eu estou aqui do outro lado, um convertido, uma pessoa que não nasceu em berço evangélico, uma pessoa que não nasceu num berço cristão, que foi completamente amarrado pelo Senhor, porque não tinha outra opção para mim. Se eu não tivesse o Senhor na minha vida, eu nem sei aonde eu estaria. E eu estou aqui do outro lado te falando, foi a melhor decisão da minha vida, foi o que mudou minha vida completamente, foi o que me deu sentido, propósito, o que me blindou de erros que podiam consumir a minha vida. E como eu não vou falar disso para você, a melhor decisão da minha vida, como eu não vou te indicar a melhor decisão da minha vida para você. Então eu queria que você hoje, que não aceitou Jesus, entendesse o peso dessa decisão que você precisa tomar imediatamente. A própria palavra está dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Você precisa crer e ser batizado. E quem não crer será condenado. Então creia e se batize. Você acredita no Senhor, você acredita que Ele pode curar, que Ele pode salvar, que Ele pode fazer. Você acredita que Ele é o Senhor da sua vida. Você acredita que Ele criou o universo e tudo que nele existe. Por que você não toma logo essa decisão e decide viver de acordo com o que o Senhor tem para você? Desse lado de cá, meu irmão, você vai viver uma vida com propósito, com direcionamento, com sabedoria, vai ver o quão é importante você respeitar os princípios, vai ver o quanto Deus anda com você, o quanto Deus é Pai, o quanto Deus cuida, o quanto Deus te ama e o quanto Deus te quer bem. Chega de viver uma vida de mornidão em cima do muro. A própria palavra diz, o morno ele vomitar-te-á, né? Vomitar-te-ei. E não dá mais para a gente viver nesse estágio de eu sei que Deus existe, eu sei que Ele espera de mim, mas eu não estou pronto, mas não é o momento, mas não é a hora, mas não é a situação. Gente, a gente nunca vai estar pronto. Nunca. Nunca vai estar pronto. É por isso mesmo que eu te convido a tomar uma decisão que muda a sua vida logo, de uma vez por todas. Vem viver o novo com Deus, uma nova história, um novo começo. Você precisa decidir. Você precisa levantar a sua mão e entregar a sua vida ao Senhor e decidir viver um caminho de justiça com Ele. Abandonar o pecado, abandonar as práticas que te afastam do Senhor. Sem santidade não veremos a glória de Deus. E é o que eu estou te convidando hoje, para você que ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você precisa disso, é o que falta para você ter uma transformação de vida. É o que falta para você viver a novidade do Senhor, é o que falta para você receber as promessas que Deus tem para você. Não adianta continuar no nível que você está. Não adianta você achar que levando a vida da mesma forma, da mesma maneira, você vai ter resultados diferentes. Por que não? Você precisa tomar essa decisão que muda completamente o seu destino terreno, que muda completamente, entende? E é por isso que eu estou aqui na função hoje, além de um pregador, de te exemplificar essa palavra, de colocar o texto Marcos, capítulo 16, versículo 16, para você refletir e te mostrar o quão importante é você fazer isso o quanto antes.
porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Entende? Você precisa tomar essa decisão. Nós não sabemos quando Jesus voltará, nós não sabemos quando chegará o nosso tempo aqui na terra. E por isso mesmo você precisa decidir imediatamente, você precisa procurar uma igreja, você precisa procurar uma congregação. E aqui eu não vou indicar placa de igreja nenhuma, eu vou te indicar que você vá em busca daquela, que você se sente bem, que você sente a presença do Senhor. Deus vai falar com você, faz um propósito com o Senhor. Não é com o homem que você vai fazer propósito, é com o Senhor, porque homens vão ferir pessoas. Tá? A maioria das pessoas se afastam de igrejas e ministérios porque pessoas feriram, mas não Deus. Então não se afaste de Deus ou não se afaste da casa do Senhor por causa de pessoas, porque pessoas ferem, pessoas machucam, mas Deus está buscando uma intimidade com você. Então não permita que erros e falhas humanas te afastem da presença de Deus ou te afastem daquilo que Deus tem para você. Então eu te convido hoje a começar essa mudança, essa jornada de mudança, a começar a caminhar de acordo com o que o Senhor tem para você. Poxa, André, mas o que eu preciso fazer? Eu entendo. Eu sei que você está aqui mostrando que eu preciso aceitar Jesus, que eu preciso buscar mais intimidade com Ele, que eu preciso congregar em alguma igreja, que eu preciso estar em comunhão com os irmãos, que eu preciso aumentar minha fé ouvindo a palavra de Deus, que eu preciso ter uma rotina espiritual, que eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Amém, eu entendo tudo isso, André, mas me passa um passo a passo, me passa um cronograma, como eu faço, o que eu tenho que fazer? Te falo. Presta bastante atenção. O primeiro passo de todos é você fazer um propósito com o Senhor. Senhor, me ajuda, quero mais intimidade com o Senhor. Faz um jejum, faz um propósito com o Senhor. Pede para Ele abrir porta de alguma congregação para você. Visita alguma igreja. Vai conhecer, é visitar. Sente a presença de Deus lá, vê se foi ali que Deus te preparou para estar. Se não for, continua, mas não deixa de buscar, não deixa de buscar. Quando você quer alguma coisa, um trabalho, você não manda um currículo para um monte de lugar. Quando você não quer perder peso, você não faz um monte de dieta, você não busca chegar no resultado, você não busca formas de chegar lá, é o que eu estou te indicando hoje. Só não deixa isso de lado, não deixa para depois, não deixa para amanhã. Sua vida espiritual tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade. Porque se a nossa vida espiritual não está no eixo, não está no lugar, você não entende o quão pesado isso é para você na sua vida natural. A sua vida espiritual mexe com toda a sua vida natural. Lembre-se disso. Então coloque a sua vida espiritual no devido lugar, dê a ela a devida importância. Então vá em busca de uma igreja para você congregar, onde você sinta a presença de Deus, onde você se sinta bem. Congregue ali. Entregue seus dízimos e ofertas, seja participante da obra de Deus, pregue a palavra do Senhor, faça a vontade de Deus, seja sal e luz, seja a ferramenta do Senhor na terra e viva de acordo com aquilo que Ele tem para você, mas não dá mais para você ficar nesse vai não vai, deixa para depois, ainda não estou pronto, ainda não é o momento, ainda não é agora, vai do jeito que está, da forma que está. No caminho Deus vai te moldando, no caminho Deus vai te transformando, no caminho Deus vai limpando. Pensa nisso, tá? Não dá para esperar, não dá para ficar do mesmo jeito, senão mais um ano vai passar, mais um semestre vai passar, mais um ano vai passar, mais uma Copa vai passar e nada vai mudar. Você precisa decidir de uma vez por todas e ter esse marco espiritual na sua vida. Amém? Então eu quero te convidar, você que está entendendo, essa palavra é para mim, eu senti. Essa palavra é para mim, não dá mais para eu ficar em cima do muro, não dá mais para falar que eu sou e não sou, não dá mais para eu simpatizar com o Evangelho, mas não me decidir pelo Evangelho. Se você sente que essa palavra é para você, eu quero te convidar a orar nesse momento. E você que já aceitou Jesus, que é do grupo 2 que a gente falou lá no início, eu quero que você ore em concordância, pedindo por essas vidas junto comigo, amém? Então vamos lá, ora comigo, você que ainda não aceitou Jesus e que quer aceitar Jesus, descer as águas e viver uma nova história do Senhor. Ora comigo, nesse momento, feche seus olhos. Senhor, nesse momento, eu quero e desejo viver uma vida de mais intimidade com o Senhor, Pai. Eu preciso disso, eu necessito disso. E por isso, Pai, eu te peço a sua ajuda. Ajuda-me, Senhor.
a achar uma congregação, a achar uma igreja, a achar pessoas, Pai, que vão me direcionar de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. Eu faço um propósito, um voto com o Senhor. Abre as portas, Pai, dos lugares onde eu preciso frequentar. Pai, me ajuda a aumentar meu conhecimento espiritual, me ajuda a ler a Bíblia, me ajuda a ter uma rotina espiritual. Pai, me dá mais intimidade com o Senhor, eu preciso de mais intimidade com o Senhor, Pai. Fala comigo, Senhor, por meio de sonhos, pessoas, situações. Se revela a mim, Pai. Traz a sua verdade sobre a minha vida, direciona as minhas veredas, os meus caminhos, Pai. Me ajuda a me limpar dos meus caminhos pecaminosos, Senhor. Eu estou decidindo aqui hoje, nessa aula, nesse momento e agora, a ter uma nova história, uma nova vida, um recomeço junto com o Senhor, Pai. Por isso eu peço que o Senhor abra as portas e me ajude, Pai. Me ajude a criar um planejamento, a criar uma estratégia, para eu aumentar a intimidade e a fé no Senhor, Pai. Porque eu te reconheço e eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu reconheço o Senhor como o meu único e suficiente Salvador, Pai. Me ajuda a direcionar os meus caminhos. E você que crê, em nome de Jesus, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração, você que sentiu um arder no coração, você que sentiu esse confronto, é o Espírito Santo te chamando. É o Espírito Santo te chamando para uma nova história com o Senhor. É o Espírito Santo te avisando, você precisa se decidir, você precisa estar junto do reino de Deus. Você precisa estar junto do Senhor. Amém? Não deixe isso de lado. Não deixe isso de lado. Anote o que você precisa fazer, a igreja que você vai visitar, a pregação que você vai começar a ouvir, a oração que você vai fazer hoje à noite, o jejum que você vai colocar. Não deixe isso esfriar. Porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. E minha missão como um pregador da palavra do Senhor é não deixar você esfriar. Amém? Glória a Deus. E para você, meu irmão e minha irmã, que faz parte do grupo 2, que já aceitou Jesus, eu quero te parabenizar. Glória a Deus pela sua vida, a melhor decisão que você já tomou. Se você puder, testemunha aqui nos comentários, testemunha lá no nosso grupo de devocional, o quão foi bom essa decisão na sua vida, o quanto ela transformou a sua vida, o quanto ela impactou a sua vida. Não deixa de testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, o quanto Ele transformou, o quanto uma nova história mudou você por completo. Eu não tenho nem o que dizer, foi uma mudança genuína de dentro para fora. Deus mudou a minha vida, foi a melhor decisão de todas. Me deu propósito, senso de vida, me deu uma família, me deu um sonho, uma história, liberou palavras. É lindo e só quem vive com o Senhor sabe. Então quero te parabenizar, você que já aceitou Jesus, que já se batizou, que já é uma nova criatura. Parabéns. E queria te convidar, na verdade te convidar não, porque quem te convidou foi Cristo para essa missão. Eu queria só reforçar essa missão que Cristo já te convidou, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. E o texto está em Marcos 16:15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Eu preciso de você, meu irmão, eu preciso de você, minha irmã, que já sabe como é viver com o Senhor, como é maravilhoso ter a presença do Senhor, você que já teve experiências espirituais, você que já teve a ministração de cura, você que já foi ministrado com a cura, você que já recebeu promessas do Senhor, você que já recebeu palavras do Senhor, você que já foi usado por Deus em várias situações. Eu preciso que você me ajude nessa pregação, eu preciso que você vá comigo nessa pregação e leve a palavra de Deus mais longe. Não deixe de testemunhar, não deixe de falar, não deixe de fazer. A gente precisa dos testemunhos sendo compartilhados, das pessoas falando do Senhor, das boas novas do Senhor, para que mais vidas possam provar e ver disso que a gente vive. Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de dizer sobre o que Deus tem feito na nossa vida. Por isso, você que é do grupo 2, eu quero, te parabenizar, e 2, te chamar para essa obra junto comigo, de pregar o evangelho a toda criatura, de levar a palavra de Deus mais longe, de continuar fazendo o que você faz para aproximar vidas para o Senhor, de chamando gente para a igreja, de chamando gente para ouvir a palavra de Deus, de compartilhando a palavra de Deus, de mandando palavras de esperança, de orar pela vida das pessoas, de promover momentos onde as pessoas encontram o Senhor. Eu preciso que a gente mantenha essa chama acesa.
A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, de muitos, mas não de todos, e nós não vamos deixar esfriar, porque nós vamos fazer de tudo para continuar sendo sal e luz, de acordo com o que o Senhor pediu e clamou por nós. Entende? Então eu quero te reanimar e reforçar com você esse compromisso que eu e você temos, que é o ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Então não deixe de falar do Senhor, não deixe de ser uma referência. Você que carrega Cristo, você que tem a marca do Senhor sobre a sua vida, você não pode não ser luz em um ambiente, você não pode deixar de ser a justiça e conviver com questões erradas na sua vida. Entende? Então você precisa ser o agente da transformação no ambiente que você for. Então continue pregando a palavra, continue fazendo. E se você não está, comece. Não queira, depois de você se salvar, não salvar mais ninguém. Ah não, eu estou salvo aqui, está tudo certo, eu creio no Senhor, eu fui batizado, eu prego a palavra, eu vivo a verdade, pronto. Não. Agora você tem a missão de salvar o seu irmão, a sua irmã, a sua casa, inclusive o seu primeiro ministério em casa. Faz um projeto de oração pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus próximos, pela sua igreja, pela sua faculdade, pelos comércios ao seu redor, pelo seu bairro, pela sua cidade. Mas faz. Não podemos deixar de fazer o ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é muito sério. O grupo 1 que eu acabei de falar sobre isso, tem que tomar essa decisão, e você que já tomou tem que ajudar pessoas a tomarem essa decisão de viver com Cristo. Nós temos que fortalecer o exército do Senhor. Nós temos que aumentar o exército do Senhor. Imagina, gente, se no mundo aí afora a maioria respeitasse os princípios do Senhor, a maioria vivesse debaixo da orientação do Senhor, como o mundo seria maravilhoso. E tem como, sabe como? Aquele que aceitar o Senhor, que crer no Senhor Jesus e for salvo, quando essa terra, essa vida terrena nossa que é passageira acabar, vai vir a nova Jerusalém que desce do céu e todos nós estaremos lá. E lá não haverá dores, e lá não haverá doenças. Lá será a nossa terra prometida. Lá será o reino celestial, onde vamos viver na gloriosa nova Jerusalém, feita de ouro, maravilhosa, tremenda. Entende? Então, para a gente poder ter uma vida mais leve na terra, tranquila, calma, de acordo com aquilo que o Senhor tem para a gente, sem nos sujarmos com o que o mundo nos dá, sem nos perdermos no mundo, aceite o Senhor. Viva com o Senhor. E você que já fez isso, ajude pessoas a encontrarem esse caminho. Jesus conta com a gente, Jesus conta com a nossa iniciativa, Jesus conta com o nosso testemunho, Jesus conta com a nossa oração, Jesus conta com a gente para continuar fazendo a obra dele. E eis-me aqui, fazendo a minha parte, buscando esse estudo bíblico para enriquecer a vida espiritual de vocês. E eu conto com vocês, para que vocês também, que já aceitaram Jesus, que já vivem essa verdade na sua vida, façam a parte de vocês ajudando da maneira que vocês puderem. Nem todos têm o dom da pregação, nem todos têm o dom do ensino bíblico, nem todos têm o dom da palavra, mas tem gente que tem o dom da profecia, tem gente que tem o dom da cura, né? Tem gente que tem o dom do ensino, tem gente que tem o dom de sonhos, tem gente que tem vários dons, né? Então use os seus dons para a obra de Deus, testemunhe, fale. Tem gente que tem o dom de trazer pessoas, entende? Então use o seu dom em favor da obra do Senhor e nos ajude aí a pregar o Evangelho a toda criatura. Inclusive compartilhando esse vídeo ajuda demais, já leva a palavra mais longe, trazendo gente para o grupo, trazendo gente para a nossa célula, nosso encontro presencial, trazendo gente para a sua congregação, apresentando o Senhor, compartilhando oração, compartilhando estudos bíblicos, compartilhando pregações aqui no YouTube, compartilhando louvores, né? Dando conselhos com sabedoria, fazendo um grupo de estudo da Bíblia. Olha que legal, pega aí seus melhores amigos, coloca num grupo, ó, nós vamos ler provérbios, um provérbio por dia, são 30, glória a Deus. Não, agora nós vamos ler Eclesiastes, não, agora nós vamos ler Mateus, vamos ler Gênesis. Faz um grupo de discussão da Bíblia, faz um encontro uma vez por mês na sua casa para falar de Bíblia, com um cafezinho, com um almocinho, com alguma coisa que você possa oferecer. Seja um canal, seja um meio, seja um instrumento. Faz um culto de adoração, faz um culto de gratidão ao Senhor na sua casa, no parque, não sei, mas vamos se movimentar, vamos fazer mais pelo reino, vamos fazer a obra de Deus ir mais longe.
poxa, quer ajudar a gente aqui na My Church, né, nosso grupo de devocional, o nosso movimento evangelístico, glória a Deus, vem fazer parte, ajuda a gente na mídia, ajuda a gente nas transmissões, quer pregar, quer falar do Senhor, quer ler a Bíblia junto com a gente, quer fazer parte de uma corrente de oração, de jejum, enfim, se lance para a obra de Deus e faça o máximo que você puder. Então eu te convido a você que já aceitou Jesus a refletir o quanto você tem feito pela obra de Deus e se você não pode fazer mais. Amém? Então a aula de hoje é essa. Hoje a gente dividiu nos dois grupos de quem ainda não aceitou Jesus e quem já aceitou Jesus. Estou muito feliz em poder trazer esse conteúdo para vocês e conto com vocês para a gente ir mais longe na obra do Senhor. Amém? Agora eu queria orar para que a gente possa juntos fazer o ID. Senhor, neste momento eu clamo para que todos nós que ouvimos essa aula maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos deu, que nos ajude a fazer o ID, Pai. Que o Senhor nos dê a estratégia, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter força, que o Senhor revele cada vez mais dons sobre vós, que o Senhor dê clareza mental, para que a gente possa fazer mais pela sua obra, Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos ser cheios do que o Senhor tem para nós. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a trazer mais gente para essa vida de verdade, de justiça, de santidade. E nos ajuda, Pai, a permanecermos no caminho que devemos, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus. Bom, por hoje é isso. Quero agradecer todos vocês que assistiram até o fim. Não deixa de curtir para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Não deixa de compartilhar. E não deixa de comentar aqui o que você achou também, tá bom? Você é do grupo 1, grupo 2, comenta aqui, dá o seu feedback de como foi a aula, por favor. E agradecemos aí a presença de cada um de vocês aqui nesse estudo. Nos vemos no próximo. Deus abençoe. Tenha um lindo dia, uma excelente semana. Glória a Deus.